Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, aqui os audientes e assistentes do Facebook do Centro Espírita Joana de Ângeles. É com imenso prazer e muita honra que eu estou aqui hoje para fazer uma exposição sobre o tema as características e a importância das obras básicas, das obras de Kardec. Primeiramente, nós vamos iniciar com uma oração. Eu quero começar com uma oração que eu acho muito bonita, que é a oração, né, que é a oração do agradecimento da vida, né? Que é o poema da gratidão, né? Que até normalmente eu faço nas minhas palestras no final da palestra, mas eu vou iniciar com um poema da gratidão, com uma oração para que a gente se harmonize e entre nessa vibração de amor e de paz, para que nós possamos conectar com a espiritualidade amiga e tenhamos agora aqui uma exposição sobre a inspiração divina, sobre a inspiração dos grandes mentores, sobre a inspiração da mensagem de Jesus, essa mensagem eterna. Então, o poema da gratidão de Amélia Rodrigues. Quem puder, estiver em casa ou assistindo, feche os seus olhos. Imaginemos então, né, a gratidão que nós temos pela vida que nós tivemos, pela vida que nós estamos tendo, apesar de todos os senões, apesar de todo esse momento trágico que nós passamos, essa crise sanitária na pandemia, mas com muito, mesmo assim, é com muita gratidão. Senhor Jesus, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil e pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Os que perderam a visão, deixe-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada, Senhor, pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada, Senhor, pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Os que perderam a faculdade de escutar, ó Senhor, deixa-me por eles rogar, sei que teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina. E pela voz que fala de amor, obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico, Senhor, por eles, sabendo, porém, que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas alavancas de ação do progresso da redenção. Agradeço, Senhor, pelas mãos que acenam a Deus, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem e os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços,
como estrelas sublimes, fungindo meus braços. E pelos pés que me levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés da renúncia, que seguem humildes e nobres, sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por ilusões de outra encarnação. Eu rogo, Senhor, por eles, e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar, e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que em ti, Senhor, sei que a ti tudo é possível, mesmo o que ao mundo parece impossível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nem o lar tiver, ou um teto amigo para me aconchegar, nenhum outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinha, ao léu, sem alguém para me consolar, eu direi e cantarei ainda: obrigada, Senhor, obrigada porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial e alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, porque creio em ti e porque sempre me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. E agora, nessa vibração de amor e de gratidão, nós vamos então iniciar a nossa fala, que falará então sobre a importância e a característica das obras básicas, das obras do Pentateuco kardeciano, né, que são aquelas 5 obras básicas, que começam em 1857 com o Livro dos Espíritos, depois em 1861 com o Livro dos Médiuns, depois em 1864 com o Evangelho, em 1865, logo no ano seguinte, com o Céu e o Inferno, e o último, então, que é a Gênese, que foi um ano antes do desencarne de Kardec, 1868. Então, essas foram as obras básicas. Entretanto, né, nós sabemos que Allan Kardec, ele escreveu o que é o Espiritismo, que também foi um livro depois do Livro dos Espíritos, né? Ele assinou umas outras obras também, que não são tão comentadas, mas que as obras básicas são essas 5, e também tinha a Revista Espírita, que ele publicava mensalmente, né, na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas. Nós temos aí, eu tenho essa coleção das revistas desde 1858 até 1868. São 10 volumes, 10 livros. E é muito bom, de vez em quando, pesquisar ali na Revista Espírita, quando Kardec, né, recebe diversas mensagens dos Espíritos. Mas vamos relembrar aqui, né, lá no Evangelho, no artigo, no capítulo 6º do Evangelho, do Consolador Prometido, que aqui no Evangelho de João, né, no capítulo 14, no 14 e 15, e no versículo 17 a 26, nós encontramos, então, quando se me amais, guardai os meus mandamentos. Jesus fala, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus aqui já nos prometia o Consolador, que seria o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, que nós sabemos aqui quem ele é, né?
o Espírito de verdade que fala com Kardec, que manda mensagens para Kardec. O Espírito de verdade que praticamente capitaneia todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele vem nos dar a doutrina consoladora, a doutrina que explica o sofrimento e a dor, a doutrina que nos traz o consolo da esperança de reencontrar aqueles nossos entes queridos que um dia daqui partiram da terra. A doutrina que nos diz que nós somos verdadeiros locadores aqui desse pedacinho de chão quando nós aqui estamos na terra, que nós não somos proprietários de nada, que nós somos viajores eternos, que nós atravessamos a eternidade e ocupamos a veste carnal para expiar assim o nosso passado, para experimentar as provações necessárias à depuração, ao caminho da luz. Então, ele nos envia o Consolador prometido, né? João já nos diz lá, olha, Jesus nos diz no Evangelho de João, eu vos enviarei o Consolador prometido. Né? Por quê? Porque na época em que ele estava, a verdade não poderia ser dita totalmente, porque naquela época nós não tínhamos condição de entendimento, capacidade cognitiva para compreender a palavra de Jesus. E olhe que Jesus falava por parábolas justamente para facilitar essa comunicação, para facilitar a sua mensagem. Então, ele nos promete que um dia virá e ficará conosco para o sempre. Aqui diz, né? Enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E realmente, essa doutrina magnífica, essa doutrina que nos traz a fé raciocinada, não é a fé do milagre, a fé da promessa, ela é a fé raciocinada, ela é ciência, filosofia e religião. Ela nos traz o religar, a conexão com Deus, a conexão divina, e nos traz também a grande filosofia de vida. E como também nos traz a explicação através da ciência. Então, Kardec, vejam a importância do Consolador, a importância da doutrina espírita para as nossas vidas, para a humanidade. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, se hoje todos tivessem o conhecimento dessa doutrina consoladora. Neste momento difícil, né, em que somente no Brasil 400 mil mortes 400 mil vidas foram ceifadas pelo vírus, fora as outras mortes, né, que nós não temos o conhecimento do desencarne, mas essas especificamente que estão sendo, né, colocadas em dados para estudos científicos. Somente imaginem, né, a população da nossa cidade aqui de Florianópolis, ela foi embora do nosso país em 1 ano e meio. Né? Então, imagine se todas as pessoas em que os entes queridos partiram desse planeta tivessem esse conhecimento, olha o quão facilitariam a entrada na espiritualidade, como também para aqueles que ficaram, o consolo do reencontro, o consolo de saber que é óbvio que ninguém vai deixar de sofrer quando nós perdemos um ente querido. Isso não é porque o espírita tem o conhecimento da vida eterna e da reencarnação que ele não vai sofrer no desencarne. Ele sofre tanto quanto qualquer outra religião, qualquer outra pessoa de outra religião. O sofrimento e a dor, porque é a dor da separação, é a dor da saudade daquela pessoa que estava conosco, né? Que convivia com a gente, que nos amava, enfim, que tinha uma vida conosco. Então, se nós tivéssemos essa concepção já nata dentro de nós, todos tivessem, né? Todos tivessem esse prêmio, eu digo que essa dádiva da doutrina, como seria mais fácil, né, ultrapassar esse limite, esse momento tão difícil de dor por que passamos. Então, a importância da doutrina espírita, né? Ela já mesmo se autoexplica, ela é o consolo. Ela vem nos explicar a dor e o sofrimento, ela vem nos trazer a justiça divina. E aí nas outras obras, nós vamos ver aqui, por exemplo, né, lá no Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos ele é a obra fundadora da doutrina espírita, né? É o livro que é o primeiro livro, é aquele livro que inaugura a luz, né, da compreensão
da vida eterna, da vida, da alma, da eternidade da alma. Então, o Livro dos Espíritos é um livro em que Kardec pergunta a diversos médiuns, né? Ele faz todas as perguntas, porque ele é um cientista, né? Kardec não era um espírita, Kardec não era um homem de religião, ele era um cientista, um pedagogo, né? Discípulo de Pestalozzi, um homem que já de um vasto conhecimento científico na área da educação, na área pedagógica, né? Falava 5 línguas, já era um homem que tinha uma capacidade, né, digamos, cognitiva, um método científico para fazer, para participar desse processo, né, em que ele foi envolvido, o processo da doutrina espírita. Então, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, em 1857, que ele inaugura a chegada do espiritismo aqui na Terra, e ele diz, né, que aqui são os aspectos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina. Porque ele faz perguntas e ele esgota, né? Ele esgota, ele utiliza o método ele pergunta a mesma coisa para diversos médios, a mesma pergunta para diversos médios que moravam, às vezes, em países distantes na Europa, para que ele tivesse, assim, a certeza, né, que ele estava realmente conversando com aquele espírito e que ele não estava sendo ludibriado ou por espíritos zombeteiros ou brincalhões ou até por um próprio animismo do médium. Então, depois, no ano seguinte, aliás, em 1861, 4 anos depois, ele escreve o Livro dos Médiuns, né? Que é uma obra para que serve o Livro dos Médiuns? Para dar compreensão dos fenômenos, né? Ele precisava explicar os fenômenos mediúnicos, né? Como que ele se opera, como que ele acontece, como que ocorre, né? E assim ele traz todas as explicações, né? Dos processos mediúnicos, dos fenômenos mediúnicos, todos eles, né? Da clarividência, da vidência, da psicofonia, da psicografia, da materialização, principalmente, que na época dele era a mediunidade começa com aqueles efeitos de materialização e com a psicofonia, né? Também chamada de incorporação. Então, Kardec, né, viu as cadeiras se mexer, escrever no chão, ele via objetos se mexer, ele viu espíritos se materializar na frente dele, né? Então, esses dias eu estava assistindo um filme Radioactive, é a história de Mary Curie, a cientista que descobriu a radioatividade, ela e seu marido, mas foi ela que descobriu e o marido trabalhou junto com ela. E passa, né, no próprio filme e no livro dela, que eu não li, mas é comentado, eles frequentam algumas reuniões, né, são cientistas convidados a assistir as sessões de materialização, né? Então, ali, naquela época, né, eles são conterrâneos de Kardec, então, naquela época, eles, como cientistas, foram lá assistir. Então, diversos cientistas, né, que estavam em Paris ou nos arredores da Europa assistiam, eram convidados para assistir às sessões de materialização dos espíritos. Então, o Livro dos Médiuns vem nos formatar, né, esse ordenamento sobre a mediunidade, né, sobre o processo mediúnico, como que ele ocorre, de que forma que ocorre, né, e nos trazer o que é mediunidade, né? Mediunidade a gente sabe o que é o intermédio aqui entre a espiritualidade e o plano físico, né? O médium é aquele que faz a intermediação, né? O médium é a ponte, né? Então, ele traz isso bem postado no Livro dos Médiuns. E em 1864, chega o Evangelho, né, que é a luz da doutrina espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, com diversos espíritos maravilhosos, espíritos iluminadíssimos, né, que ditam, então, o Evangelho para Kardec, principalmente, né, capitaneado pelo Espírito de Verdade, ele mesmo diz, né. Então, ali, Kardec, o que ele faz? Ele seleciona os evangelhos, né, aqueles evangelhos canônicos da Bíblia, e, na verdade, o Evangelho é um ordenamento de conduta moral, né? Ele para mim, o código moral é o farol da gente,
a nossa luz, é o nosso lampião, né? Ele ilumina, ele nos traz está tudo ali, na verdade, né? O Evangelho contém tudo, todos os aspectos morais, né? Para o bem viver, para a felicidade e para evoluirmos, né? Sabemos que temos que amar, sabemos que temos que perdoar, sabemos que vingança não adianta em nada. Enfim, o Evangelho nos traz todos os aspectos morais essenciais para que possamos ser, né, verdadeiros cristãos e seguindo assim a mensagem do Cristo, né, que nos trouxe essa mensagem maravilhosa, nos deixou aí esse legado para que consigamos trabalhar os nossos espíritos, né? Porque o homem atravessa as encarnações, né? Veste diversas vestes carnais para evoluir, né? Porque aqui é o hospital escola, aqui é o aprendizado e a gente está doente da alma, a gente precisa curar e precisa trabalhar e aprender e em busca, né, da evolução, em busca da luz, em busca da, de chegar novamente aos braços, né, ao jardim do Éden, de onde um dia, metaforicamente, nós somos expulsos. Então, o Evangelho nos traz todos os preceitos morais necessários para a nossa vida. E olhem que nós, como eu estava dizendo, atravessamos os séculos e séculos em diversas vidas que aqui estivemos e pouquíssimo agregamos ao nosso espírito moralmente. Nós vivemos aqui, chegamos aqui, esquecemos de tudo e só vivemos para a matéria. Né? Vivemos para a matéria, para a ganância, pelo poder, pelo ter e nada pelo ser. E assim desperdiçamos diversas oportunidades. Essas viagens que nós fizemos até aqui, né, que são viagens que a gente faz, são viagens para trabalhar, não é para vir a passeio, para aproveitar somente, só pelo prazer, só para esgotar o prazer material. Nós viemos aqui para trabalhar, nós viemos aqui para auxiliar, nós viemos aqui todos para nos ajudar, porque somos todos uma grande massa energética. E quando um desequilibra aqui, o outro desequilibra lá. Não tem como. A dor lá no Oriente chega no Ocidente, né? A dor no hemisfério norte chega no hemisfério sul. Não tem. Hoje nós temos uma prova agora, nessa pandemia, né? A grande lição da pandemia é que todos estivemos no mesmo momento, na mesma dor, no mesmo sofrimento, na mesma angústia. E podemos perceber que todos somos irmãos, né? E que todos tivemos a mesma condição, né? Nesse momento de parar e refletir. Porque o que a pandemia veio nos dizer? Parem e reflitam. O que fizemos das nossas vidas até agora? O que nós trabalhamos até agora? Né? E a gente percebe que a gente pouco fez. Então é um momento de sacudida mesmo, né? Sacode, olha, o que tu fez? Ah, eu cresci, estudei, casei, formei família, trabalhei, adquiri casa, adquiri isso, adquiri aquilo. Né? E você? Fez o processo de autoconhecimento? Você sabe quem você é? E como é que tá, né? Como é que tá a relação com o outro? Em que você, né, pensa, você vive na sociedade, você tem senso coletivo, você pensa que o que você faz aqui pode causar uma consequência, né, ao coletivo. Então, é um momento em que nós precisamos parar e pensar, né, e sair dessa vida umbilical, porque vivemos uma vida umbilical, é somente pensando na nossa vida, no nosso prazer, né? E enquanto esquecemos que precisamos trabalhar o espírito, trabalhar, nos ajudar, né, primeiramente, para ajudar o outro, né? A gente precisa colocar a máscara de oxigênio para poder ajudar quem está do nosso lado, e depois a gente põe a máscara de quem está do nosso lado. Então, é um momento de reflexão, e a obra, né, a obra de Kardec nos traz aqui. O último livro dele foi a Gênese, né? Mas isso só fala um pouquinho do Céu e Inferno. O Céu e Inferno, que foi o quarto livro, em 1865, ele nos traz aqui, ele tá dividido em duas partes, o Céu e Inferno. Para mim, ele está em três, na verdade, né? Mas aqui, a primeira, Kardec realiza um exame crítico da doutrina católica, procurando apontar
contradições filosóficas e científicas, sob o prisma da fé raciocinada. Então, na verdade, na primeira parte do Céu e Inferno, ele tenta fazer uma crítica, tipo assim, olha lá para a Igreja Católica que domina, né, o cenário do planeta nessa época, e diz o seguinte: olhem, o que vocês estão fazendo? O quanto de Cristo vocês estão levando às pessoas, com essa riqueza toda, com esse culto ao bezerro de ouro, né? Quase podemos dizer. Então, o que nós estamos fazendo, né? O que a igreja estava fazendo? Então, ele traz as contradições, né? Com a mensagem do Cristo e aquilo é o desvirtuamento, né, meus irmãos? A casa do caminho e Roma, hoje, o Vaticano. O que a casa do caminho tem a ver com o Vaticano hoje? É essa grande comparação, essa que nós precisamos fazer, né? Não, eu não digo que é comparação, a gente precisa fazer uma avaliação, o que Pedro lá na casa do caminho, né? Qual que era a mensagem, qual que era o plano, o objetivo do Cristo, quando formou os seus discípulos, quando escolheu eles a dedo, né? Ele escolheu todos propositadamente, ele sabia muito bem quem cada um que ia fazer, a missão de cada um, e assim ele trouxe os seus discípulos para que eles pudessem, né, transmitir a sua mensagem para o mundo e essa mensagem permanecesse viva, como permanece até hoje. Então, eu pergunto, né, o que a Casa do Caminho tem a ver com o Vaticano? E essa é mais ou menos esse paralelo que Kardec traça, né, na primeira parte do Seu Inferno. Na segunda, ele são os diálogos com os espíritos, né? Muito interessante. Eu acho muito bom a gente reler o Céu e o Inferno. Eu estou pensando em fazer uma releitura das obras básicas nesse momento agora, porque, meus irmãos, nós temos que saber uma coisa. Eu, por exemplo, li metade da obra de André Luiz na adolescência. Nossa, eu não lembro muito pouco o que aquilo me trouxe naquela época como uma experiência de adolescente. Quase nada. Agora, nesse momento, fazer uma releitura da obra de André Luiz, fazer uma releitura do Pentateuco Kardeciano, né, que são as obras básicas, eu acho que seria extremamente importante. Eu super indico que nesse momento agora, momento de transição planetária, momento de mudança na sociedade, momento na pauta de costumes, momento de mudança na política planetária, momento de mudança na área da saúde, né? Porque quanto tempo nós ainda vamos permanecer? Hoje eu fui fazer alguns exames médicos hoje e estávamos conversando com as médicas que me atenderam lá, que nós vamos ficar com a máscara por muito tempo, né? De vez em quando aparece uma variante nova aí, então nós vamos ficar com a máscara, enfim, com todos esses protocolos por algum tempo. Então, nós não vai acabar, vamos voltar ao normal, não. Normal, que normal, né? Qual é o normal que a gente quer para nós? Essa é uma pergunta boa. Qual é o normal que eu quero para minha vida? Aquele normal anterior à pandemia estava bom? Estava produtivo? Eu era uma pessoa feliz? Eu era uma pessoa útil? Eu era útil à sociedade? Eu era útil ao outro? Como é que eu estava me relacionando, né? Então, são momentos que nós temos que aproveitar para refletir. Então, e tem o Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno, né, que ele traz ali 33 artigos dispostos que são fantásticos, né? Que ali está toda a justiça divina, né? Que ela é feita através da reencarnação, toda a justiça divina no Código Penal da Vida Futura ali, né, que é muito bom a gente ler, né? E o último é a Gênesis. E se nós formos ler o último capítulo da Gênesis, é esse momento que nós estamos atravessando agora. Eu reli esses dias somente esse capítulo, o último capítulo da Gênesis, que se não me engano é o capítulo 18. Então, eu acho importante nós, nesse momento, fazermos essa releitura das obras básicas. O Evangelho, a gente, né, eu faço o Evangelho no lar, então a gente já li ele todo, já voltei de trás para frente, leio ele de forma aleatória, mas nós temos que ler o livro dos Espíritos novamente, nós temos que ler o livro dos Médiuns novamente, Céu e Inferno novamente, a Gênesis novamente. Então, meus irmãos, a importância gigante, né, dessa obra que Allan Kardec nos traz, né,
sob a luz, né, do iluminismo, porque o iluminismo, né, foi em 1789, ali na Revolução Francesa, que traz um tripé, né? Fraternité, igualité e liberté, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, que foram os ideais iluministas que alicerçaram a Revolução Francesa, né? E livraram a França do jugo do Império Napoleônico, e assim os intelectuais, houve uma mudança muito grande, né, na França nesse momento. É aí que Kardec nasce. Kardec nasce no comecinho do século XIX, 1804. Kardec vem e chega, né? E somente 50 anos depois, Kardec começa a trabalhar no Espiritismo, porque Kardec trabalhou somente 15 anos no Espiritismo, né? E passa uma vida inteira, né, voltado para ministrar suas aulas, para as obras que ele escrevia, que ele tem diversas obras publicadas na área da educação, né? Porque era discípulo de Pestalozzi. E Kardec, então, trabalha uma vida inteira voltado, né, para a educação, voltado para métodos científicos, né, inclusive, já tinha planos de educação avançada naquela época. E aí, até então, que ele ocasionalmente, que a gente sabe que não é, ele assistiu um episódio das mesas, né? Que giravam, as mesas giratórias, as mesas girantes, e tudo assim, e tudo na vida dele começa a mudar. Então, a importância dessas obras na nossa vida, né? É caracterizada pela grande mensagem de consolação que ela traz, pela grande mensagem de justiça divina, que se opera através da reencarnação, porque ela vem nos dizer aquilo que Jesus já veio dizer lá quando ele ressuscita, né? E aparece para Madalena. Né? Ele vem dizer: olha, né, eu não morri, meu corpo está lá, mas eu não. Né? Jesus então se materializa para Madalena e vem falar. Ali começa, é a primeira notícia que se tem e prova, né, da reencarnação. E então, aliás, prova da vida eterna, né? Porque Jesus não vai voltar. Então, a gente tem ah, ah, que ter dentro de si, né, essa mensagem de eternidade, de imortalidade. Se nós vivêssemos como espíritos imortais, muitos transtornos nós evitaríamos. Muitos sofrimentos e muitas dores seriam prevenidas e evitadas, vivendo como espíritos imortais. Mas nós não, nós vivemos como se o corpo fosse mortal. Então a gente dá tudo para ele, tudo, né? Como se ele fosse o mais importante. No entanto, ele é um veículo, né? Ele é aquele carro que eu já disse isso numa palestra passada. O nosso corpo é aquele carro e o motorista somos nós, o nosso espírito. Então a gente tem que cuidar desse carro, a gente tem que trocar óleo, fazer manutenção, a gente tem que cuidar para andar devagar, para não bater, para não machucar. A gente tem que saber que a gente tem um objetivo, um destino, ele tem combustível para chegar naquele destino, que é o nosso fluido vital, né? Por isso o suicídio é considerado, né, uma grande, um grande equívoco, quando porque a pessoa quer acabar com a sua dor e não com a vida. E ela acaba tirando a vida, então ela acaba aquele combustível que era para chegar até Curitiba, ela resolve em Itajaí desistir da viagem. E aí o carro fica ligado, né? Porque tem combustível ali, energia para mais ainda. Então, esse é o grande sofrimento, né? E nós temos que ter isso na nossa cabeça. Isso aqui é pele, osso, né? Cartilagem, músculo, perecível. Não podemos viver somente para ele. Nós temos que viver para a nossa alma, também temos que alimentar a nossa alma. Essa é a grande mensagem do Consolador. A alma existe e a alma é eterna. A alma não vai morrer. Não existe morte. Quando nós saímos daqui, nós morremos aqui e renascemos na espiritualidade. Quando nós morremos na espiritualidade, nós renascemos aqui. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, eu vou encerrar minha fala com o finalzinho do que eu separei aqui do discurso de Flammarion,
no funeral de Kardec, né? Que foi em 1869, 31 de março. E eu separei esses trechos aqui que eu achei, eu acho esse discurso maravilhoso, né? Então ele diz o seguinte aqui: estimaria fazer-lhes entrever os horizontes desconhecidos que a mente humana verá rasgar-se diante de si à medida que ela ampliar o conhecimento positivo das forças naturais que em torno de nós atuam. Enfim, aqui, testemunho público do eminente serviço que o autor de O Livro dos Espíritos prestou à filosofia. O metódico exame dos fenômenos, erroneamente qualificados de supranormais, longe de renovar o espírito de superstição e de enfraquecer a energia da razão. Ao contrário, afasta os erros e as ilusões da ignorância e serve melhor ao progresso do que as negações ilegítimas dos que não querem dar-se ao trabalho de ver. Ele diz, se fala sobrenatural, não é. A espiritualidade não é uma coisa sobrenatural, ela é natural. E é isso que a doutrina vem nos dizer. É isso que o Consolador Prometido vem nos dizer. Isso é normal, é natural a imortalidade da alma. Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com a maior paciência e clarividência judiciosa as experimentações e as tentativas numerosas que então se faziam em Paris. Recolheu e pôs em ordem os resultados conseguidos dessa longa observação e, com eles, compôs o corpo de doutrina que publicou em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. E aí, o discurso é longo, eu só estou extraindo trechos importantes. E aqui ele diz ao final: porque, meus senhores, o Espiritismo não é uma religião. Eu também digo isso sempre. Mas uma ciência, da qual apenas conhecemos o ABC. Passou o tempo dos dogmas, o Espiritismo não é dogmático. A natureza abrange o universo e o próprio Deus. Feito outrora a imagem do homem, a moderna metafísica não o pôde considerar senão como um espírito na natureza. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há milagres, não é a doutrina dos milagres. Que os que têm a vista restringida pelo orgulho ou pelo preconceito não compreendam absolutamente os anseios de nossas mentes ávidas de conhecer e lancem sobre este gênero de estudos seus sarcasmos ou anátemas, pouco importa. Colocamos mais alto as nossas contemplações. Kardec, foste o primeiro, ó mestre e amigo, foste o primeiro a dar desde o princípio da minha carreira astronômica testemunho de viva simpatia às minhas deduções relativas à existência das humanidades celestes. Pois, tomando o livro sobre a pluralidade dos mundos habitados, o puseste imediatamente na base do edifício doutrinário com que sonhavas. Flammarion era um astrônomo, então Kardec confirma a ele a vida em outros planetas. Terminando aqui, na despedida, voltaste a esse mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro. Fecharam-se-te os olhos para não mais se abrirem. Não mais será ouvida a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar nesse mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia, a esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos no mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas
mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos para cujo desenvolvimento a terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como este refulgente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. Meus irmãos e irmãs, espero poder hoje ter contribuído aqui com mais uma leitura, com mais uma exposição, com mais uma reflexão a respeito dessa doutrina maravilhosa, consoladora, que nos traz a reencarnação como instrumento de justiça divina, que nos traz a mensagem da eternidade e da importância da alma para as nossas vidas. Que Deus abençoe os lares de vocês. Que o Mestre Jesus permaneça em cada coração, em cada lar, afugentando toda dor e todo sofrimento. Que os seus lares recebam as luzes e bênçãos das estrelas divinas dos nossos céus. Que o bondoso Deus sempre nos ampare e nos proteja de toda maldade, de toda violência, de toda doença. E que possamos fazer jus a esse grande amor paternal que Ele nos defere, sendo filhos da alma, filhos que contemplam a sua grandeza nesse universo de Deus. Que possamos ser filhos dignos dessa paternidade divina, orando, ajudando, perdoando, amando, estimulando sempre a paz entre os homens. Que o amor seja a tônica em nossas vidas e que a paz seja o nosso caminho. Que Deus abençoe todos os lares e todos os corações que hoje aqui estiveram presentes. Que assim seja. Obrigada.